Ora, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em contraposição a isto, nós encontramos no verso 19 de Provérbios 4. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Não conhecem aquilo em que tropeçam. Agora, todos queremos andar num caminho brilhante. Agora, para andar neste caminho brilhante, conforme vimos, tem que haver justiça. Porque sem justiça, a pessoa não tem como ter esta luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Não conhecer aquilo em que tropeçam. Quando a pessoa tropeça na Bíblia, isso ela está dizendo que não conhece a Bíblia segundo o que lemos. Todos que tropeçaram em Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Os que souberam quem era Jesus, não tropeçaram nele. Então vejam bem, se você tropeçar nas santas palavras de Deus, é porque você não tem conhecimento dela. Então nós ouvimos alguém aí falando sobre a falta de conhecimento bíblico. É o pastor Luiz Mendes. Ele é grande conhecedor da palavra de Deus, né? Leitor, e tem uma capacidade maravilhosa, né? De trazer as escrituras de cor. Deus o abençoe. Agora, trocar o manancial que é a Bíblia. Agora, todas as pregações, todas as mensagens pregadas por pastores, elas são baseadas na Bíblia. Elas devem ser baseadas na Bíblia. Porque todos os que falam pelos maometanos, eles baseiam nos ensinos de Maomé, os muçulmanos. Os que têm como Buda ou outras religiões no mundo, eles trazem conhecimentos de Buda, de isto, daquilo outro. Então vejamos, mas todos os cristãos, eles têm que trazer suas pregações exclusivamente baseadas em Cristo. E aonde está, na verdade, os ensinos de Jesus Cristo? Está exatamente na Bíblia Sagrada. E esses ensinos da Bíblia Sagrada, eu posso me basear na Bíblia e trazer algo que não é escriturístico, na minha interpretação humana. Por isso é que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nenhuma escritura, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder deve interpretar as escrituras. Ela deve ser crer na palavra como ela está. E às vezes a gente encontra tanto acréscimo e outra hora tantas coisas que são tiradas. Coloca-se ênfase em tantas coisas que não são verdades da Bíblia. São coisas acrescentadas por pessoas que tiveram uma inspiração. Aí você, mas tiveram uma inspiração? Mas note bem que toda inspiração que a pessoa tem e ela se torna contrária à palavra de Deus, ela deve ser deixada de lado. Ela não deve ser crida e obedecida. Todos os sonhos, todas as visões, todas as profecias,
elas teriam que estar de acordo com a palavra. Assim foi no Velho Testamento. Deus falava, tinha 3 meios de falar com as pessoas. Ele falava por sonhos, ele falava por ministério de profetas e falava também pelo Urim e o Tumim. E tudo tinha que estar de acordo com aquilo. Tinha que se cumprir. Então, se um homem trazia uma profecia e aquilo não se cumpria, então aquilo o descartava, o tirava de cena como um profeta de Deus. Porque é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Porque Deus não pode falar aqui e aquilo não se cumprir. Quando a pessoa abre a sua boca e diz assim, diz o Senhor, vai acontecer isso, isso, aquilo tem que cumprir. Se foi Deus, porque Deus já viu, quando Deus fala uma coisa, Ele já viu aquilo acontecendo. Ele não tem que esperar aquilo acontecer para Ele ver. Ele já viu, então, quando Ele anuncia, aquilo já aconteceu na mente dele. Nós vamos esperar o tempo. É como a volta de Jesus. É como a salvação. Todas as pessoas que serão salvas. Deus não vai ser pego de surpresa com alguém ali na Nova Jerusalém, aqueles habitantes dali. Deus não vai se surpreender com a pessoa entre o rol dos milhares e milhares e milhares e milhares de salvos. Ele não vai se surpreender. Ele já sabia. Milhares e milhares de salvos. Porque às vezes a gente pensa que vai ter pouquinhos salvos, né? Mas a Bíblia diz que são milhares. Milhares e milhares. Agora, nós fomos colocados aqui para dar testemunho da verdade de Deus. Você, jovem, você não tem que ser uma pessoa injusta. Você, funcionário, não tem que ser uma pessoa injusta. Você, patrão, não tem que ser uma pessoa injusta. Não, você, esposo, não tem que ser injusto com a esposa. Você, esposa, não tem que ser injusta com o esposo. Filhos não têm que ser injustos com os pais e nem pais injustos com os filhos. Às vezes, pela prepotência, os pais se tornam injustos com os filhos, não lhe concedendo o direito que lhe é devido, como filhos e como seres humanos. Assim vice-versa. Então, nós não somos aqui para caminharmos em trevas. Para isso, Deus nos deu a palavra. E como diz no Salmo 119, a explanação de sua palavra nos produz luz. Nos faz luz. E na medida que os dias vão passando, enquanto o mundo vai se corrompendo, enquanto mais mentiras vão se aflorando, a vereda dos justos vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, é como a luz da aurora. Então nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, que Deus nos colocou aqui como um objetivo, meus irmãos. Então ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, o pregador do Evangelho, ele se sente feliz quando vê que aqueles que receberam o Evangelho estão andando na luz, estão brilhando como a luz, porque é prazeroso. É como diz São João na terceira epístola, na terceira carta, pequenininha a carta, só de 15 versículos.
ele diz assim, no versículo 3 e 4, né? Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Me lembro agora de um diálogo de William Branham com Meda. Ele perguntou para ela se ela a amava. E ela disse que sim. Então ele perguntou: quem que você ama mais? A Jesus ou eu? Então ela respondeu: eu te amo, Billy, mas eu amo a Jesus muito mais. Bom, aquela resposta agradou. Fico muito feliz em saber que você ama a Jesus mais do que a mim mesmo, que sou seu marido. Ó, meu irmão, ame a Jesus mais do que esse sistema que nega tantas coisas da palavra. As pessoas pensam que amam a Jesus, amam, mas colocam alguém na frente para amar mais do que Jesus. Você não pode colocar um amor por um pregador, por um pastor. Você não pode amar ele mais do que Jesus. Se ele diz algo que está contrário à palavra de Deus, permaneça com a palavra. Ame a Deus, que é o primeiro mandamento sobre todas as coisas. O justo ama a Deus mais do que tudo. Porque o justo ama glorificar a Deus. E Deus se sente glorificado quando ele tem o primeiro lugar. Quando o nosso amor maior é dedicado a ele. E Deus se sente glorificado quando nós oferecemos o melhor da nossa obediência. Você sabe por quê? Como nós lemos no verso 19 de Provérbios, capítulo 4, mas o caminho dos ímpios, ele é de escuridão, e tropeçam sem saber naquilo que estão tropeçando. Não tropece na palavra de Deus, porque os ímpios tropeçam. Então eles se tornam como disse São Judas, no versículo 13. Eles são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujeiras, sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Você vai dizer, mas são os anjos caídos. Também. Mas você pode olhar o contexto todo a carta de Judas, que você vai entender que ele também se refere a homens que mancham as festas de amor, né? A gente faz festas de amor e as pessoas mancham aquelas festas de amor com seu ódio, com seu rancor. Deus nos ajude a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você vai perguntar, como que faço para ter a vida? Faça isso. Jesus disse para aquele doutor da lei, em São Lucas capítulo 11. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando você ama, você manifesta Deus. Quando você odeia, você manifesta o maligno. Quando você perdoa, você manifesta Deus. Como você está agindo como filho de Deus. E quando você não perdoa, não tem reconciliação, então você está se manifestando como filho do maligno. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então você está colocado na terra, meu irmão e minha irmã,
como astros, como astro que brilha. Oh, que alegria, que maravilhosidade é isto desta palavra. Então ame seu trabalho, ame seu esposo, ame sua esposa, ame seu pastor, mas ame primeiro a Deus. Não troque. Se ele disser algo que não encaixa na palavra, fique com a palavra. Então vou dizer mais uma vez, fique com a palavra. Se você obedecer à palavra de Deus, certamente o rapto é para você. Pronto. A fé te leva a obedecer à Bíblia Sagrada. E você não tem que se preocupar com o futuro. Viva o presente. Viva amável, dócil, companheiro, amigo. Tenha paz com todos os homens enquanto estiver em vós. Tenha paz com todos os homens. Respeite a todos os homens. Respeite a todas as pessoas. Não importa a seu grau de financeiro, social. Respeite todos. Seja lá a situação que ele estiver, não faz diferença. Caído na lama do pecado, não tem diferença. Deus te abençoe, Deus te ajude e que esta palavra sirva para você compreender alguma coisa na palavra e viver para ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero pra sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença, te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença, te amar. Neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero pra
sempre em tua presença, ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Para sempre em tua presença te amar.